Tudo bem, pessoal? Vamos dar uma olhada então no módulo 11 da frente 3 de eletricidade. Vou começando assim. Existem aparelhos, circuitos, tá? Quando a gente fala aparelho, circuito, para a gente é a mesma coisa. Então existem aparelhos, circuitos, que funcionam com um único gerador, só uma bateria, né? Por exemplo, seu celular. Seu celular tem um gerador, só tem uma bateria no celular. O carro, o automóvel. No carro, você tem uma bateria, um gerador no carro. Mas existem aparelhos, circuitos que funcionam com mais de um gerador. Por exemplo, o controle remoto. Dependendo do controle remoto que você usa na sua televisão, né, no seu aparelho de assinatura de TV digital, enfim, dependendo do aparelho você vai ter 2, 3, 4, 5 pilhas. Então sim, você pode usar mais de um gerador, mais de uma pilha, mais de uma bateria no mesmo circuito, no mesmo aparelho. Ou seja, é possível associar geradores. E quais são as duas maneiras que a gente tem para associar geradores? Primeiro, associação em série. Gente, associação em série é sempre uma fila, tá? Série é sempre uma fila, um atrás do outro, beleza? Então, como seria a associação em série de geradores? A gente tem que saber onde começa e onde acaba, sempre. Então, a minha associação começa em A, acaba em B. A série você vai ligando um gerador atrás do outro, é uma fila, onde acaba um, começa o outro. Então, você liga o primeiro gerador, liga o segundo, liga o terceiro, liga o último gerador, o enésimo gerador. Então isso é ligação em série, um atrás do outro, né, ligado após o outro, uma fila de geradores. Nota, quando você faz associação em série, você tem que respeitar os polos, você não pode colocar os polos de qualquer jeito. Como é que é? A barrinha é menos, a barrona é mais. Então quando você faz a ligação em série de geradores, você precisa colocar os polos alternados, o polo positivo de um gerador no polo negativo do outro gerador. Isso é ligação em série. Sabe aquelas lanternas grandonas, que tem aquele cabo comprido, que você solta o fundo da lanterna e vai colocando uma pilha atrás da outra? Então, é uma típica ligação em série. Então, dentro da lanterna, as pilhas estão assim, ó, as baterias estão assim. É uma linha, uma fila, um atrás do outro, e o polo positivo de uma no polo negativo da outra. Isso é ligação em série. Por que alguém faria uma ligação em série de geradores? Qual é a grande vantagem de você ligar geradores em série? Ah, lembra, na série, a soma das tensões parciais me dá a tensão total. Então, quando você liga geradores em série, você vai obter um gerador equivalente. E a força eletromotriz desse gerador equivalente é a força da soma das forças eletromotrizes dos outros geradores. Você soma os Z's. Resultado, o seu gerador fica mais forte. Então, se você pegar 10 pilhas de 1,5 volt e ligar 10 pilhas de 1,5 volt em série, você vai ter uma pilhona de 15 volts. Quando você liga em série, você soma os Z's, o seu gerador fica mais forte. Mas tem uma desvantagem, porque você também está somando quem? As resistências internas. Então a resistência equivalente interna vai ser a soma das resistências de cada um dos geradores. Então o gerador equivalente ele fica mais resistente, aumenta a resistência elétrica desse gerador equivalente. Então quando você liga gerador em série, soma os Z's e soma os R'inhos. Vantagem, fica mais forte, você soma os Z's, mas fica mais resistente porque você somou os R'inhos. Detalhe, você pode ligar geradores diferentes em série, tá? Então, a princípio, não tem nenhum problema teórico de você ligar geradores, baterias diferentes em série. Isso pode ser feito, tá certo? Isso é ligação em série. Um outro jeito de você ligar geradores de ligação como? Paralelo. Aí você vai ligando geradores entre A e B, tá? Aí você liga o primeiro, liga o segundo, terceiro, quarto, taranã, até o último gerador. Todos eles ligados em paralelo entre A e B. A primeira coisa que você nota, os polos. Lá na série você alternava os polos, mais com menos, mais com menos, mais com menos. No paralelo não. Você alinha os polos todos juntos. Você alinha os polos negativos e você alinha os polos positivos. Outra coisa, você não pode ligar gerador diferente em paralelo. Você não pode ligar bateria diferente em paralelo. Quando você vai ligar baterias em paralelo, tem que ser todas iguais. Por quê? No próximo módulo eu falo por quê. Por enquanto é uma informação, tá? Você não pode ligar geradores diferentes em paralelo, tem que ser todos iguais. E aí você vai ter vários geradores iguais em paralelo. Como é que você acha a força eletromotriz equivalente? Soma? Não. Divide? Não. Não faz nada. Isso aqui é ligação em paralelo, tá vendo? Ó, os polos todos alinhados, os positivos alinhados, os negativos alinhados. E o que vai acontecer com essa ligação em paralelo? Vai ficar mais forte? Não. Você não vai somar os Z's, não muda nada. Ué, não fica mais forte.
Então, se você pegar, sei lá, 100 baterias de 12 volts e ligar 100 baterias de 12 volts em paralelo, você vai ter uma bateria de 12 volts. Então, qual a vantagem? Uma das vantagens é a seguinte, dura mais tempo. Tá? Você tem mais energia à sua disposição, a bateria vai durar mais tempo. Tá? Se o seu celular, sei lá, se ele funciona aí 12 horas com a bateria dele, se você arrumar uma outra bateria idêntica à do seu celular e ligar em paralelo, ele vai funcionar, sei lá, 11 horas. Dura mais tempo, tem mais energia disponível. E outra coisa, você também ligou em paralelo as resistências iguais. Resistores iguais em paralelo, a resistência equivalente, você pega o valor dessas resistências, que são todas iguais, e divide pela quantidade. Outra vantagem de ligar em paralelo, fica menos resistente. Então, ligar geradores em paralelo, vantagem, dura mais tempo, fica menos resistente. Desvantagem, não vai ficar mais forte e os geradores têm que ser todos iguais. Certo? Então, isso são as duas ligações de geradores, série e paralelo. Olha a questãozinha número 1. Um resistor de 5 ohms, ele liga esse resistor em dois geradores, uma associação em série de duas baterias, uma de 10 e outra de 5 volts. Na associação, uma das baterias tem o polo positivo conectado ao negativo da outra, e tomou esse cuidado de explicar como é que estão os polos. Com base nessa informação, a intensidade da corrente elétrica no resistor em ampere vale. Nota, ele não falou nada sobre a resistência interna das baterias, não tem informação sobre os errinhos, as resistências internas. Então, para poder resolver o problema, eu vou ter que supor que essas baterias, esses geradores são ideais. Nota que não tem a figura do circuito no problema. Colocar, uma figura simples. São dois geradores, um de 10 volts, outro de 5 volts, em paralelo, em série, uma linha, um atrás do outro, e ele fez questão de dizer, o polo positivo de um está ligado no polo negativo do outro. Isso aí são os dois geradores. Ligados num único resistor de 5 ohms. Está aqui, ó. Esse é o circuito. Circuito bem simples. Como os geradores estão em série, o que a gente faz? Todo mundo é percorrido pela mesma corrente. Certo? Os geradores em série e o resistor em série. Está todo mundo em série. Todo mundo é percorrido pela mesma corrente. Como é que eu acho a força eletromotriz equivalente dos dois geradores? Soma as forças eletromotrizes de cada um deles. Então, você soma 10 com 5, você vai ter uma força eletromotriz equivalente de 15 volts. Agora, primeira lei de Ohm, sei, U and RI. Para valores totais, para valores equivalentes, a tensão total, 15 volts. A resistência equivalente, como só tem um único resistor no circuito, a resistência equivalente é ele mesmo. Só tem ele é o equivalente. Então, você tem 15 volts, é igual a 5, que é a resistência equivalente, vezes a corrente I. E você acha a corrente I, passa o 5 dividindo, a corrente que passa no circuito é 3 amperes. Tranquilo? Questão simples, né? Deixa eu fazer agora a questão 4, já que a gente está falando de gerador em série. Você tem 3 pilhas iguais, todas de 1,5 volt e uma resistência interna de 0,1 ohm. Primeiro, tem pilha demais, tem muita pilha. O que a gente faz? Vamos achar a pilha equivalente. Primeiro, vamos fazer o esqueminha, tá? Essas 3 pilhas, esses 3 geradores, são ligados a uma lâmpada. Lâmpada para a gente é só um resistor, certo? Só um resistor. Então, como que é o circuito esquemático? Assim, ó, as 3 pilhas. Nota que na figura que ele deu, bonitinha ali no enunciado, você não vê a resistência interna da bateria, né? Ela é interna, né? Está lá dentro, escondidinha na bateria. Então, você tem as 3 baterias iguais, 1,5 volt, 0,1 ohm, polos positivos, negativos alternados. Toda vez que você vê o desenho da pilha, tá vendo esse biquinho da pilha aqui, ó? Isso aqui é sempre o polo positivo da pilha, tá? Então, os polos positivos estão à esquerda, os negativos estão à direita. Aqui, tá vendo? Positivo à esquerda e negativo à direita. Ele liga a lâmpada em série com as baterias. A lâmpada é só um resistor. RL é a resistência da lâmpada. Tá? Então, aqui tem muita pilha. Está muito grande. Vamos achar o gerador equivalente. Estão em série? Somos esse, somos errinhos. Soma 1,5 mais 1,5 mais 1,5. Assim, eles estão em série. Todo mundo é percorrido pela mesma corrente. Soma os S, então soma 1,5, 1,5 mais 1,5. E você vai ter a força eletromotriz equivalente, 4 volts e meio. Soma as resistências internas, 0,1 mais 0,1 mais 0,1. Você vai ter a resistência equivalente interna, que é 0,3 ohm. Essa é a bateria equivalente, tá? Então, essas 3 baterias, essas 3 pilhas, viraram um único gerador. Assim, ó. Tem uma força eletromotriz de 4 volts e meio e uma resistência interna de 0,3 ohm. Beleza?
liga a lâmpada, que é só um resistor. A corrente que passa no circuito, ele falou que é 0,9 A, tá aqui, ó. A corrente é 0,9 A, tá? Está em série o gerador com a lâmpada, está todo mundo sendo percorrido pela mesma corrente. Muito bom. Como é que você acha a resistência equivalente do circuito? Você tem a lâmpada em série com a resistência interna da bateria. Soma. Então a resistência equivalente vai ser a resistência da lâmpada mais a interna da bateria. 0,3, tudo em ohm. Tá? Sei U and RI. Tensão total é a resistência equivalente vezes a corrente. Para valores totais, valores equivalentes. A tensão total é 4,5 volts. A resistência equivalente a gente achou ali em cima. É isso aqui, a resistência equivalente, está aqui. E a corrente é 0,9 A, está aqui. Vou passar o 0,9 dividindo. 4,5 por 0,9 vai dar 5. A gente pega o 0,3 que está somando, passa subtraindo. 5 menos 0,3, 4,7 ohms. Essa é a resistência da lâmpada. Certo? Tudo bem? Resposta E de espetacular. Isso. Vamos fazer agora a questão 3. São 6 pilhas ideais, ou seja, elas não têm resistência interna. São pilhas, baterias e geradores ideais. Cada uma com uma diferença de potencial E, ou seja, isso aqui é a força eletromotriz de cada uma das pilhas. Estão ligados a um aparelho que tem uma resistência, R, e aqui tem um amperímetro ligado em série com o aparelho. Tá vendo? Aqui o amperímetro. Nessas condições, qual a intensidade da corrente que o amperímetro registra? Então tá bom. Vamos lá. Primeira coisa, vamos arrumar o desenho. Desenho muito bonitinho, muito detalhadinho. Vamos não, fazer o esquema. Então você tem o seguinte esquema. São 6 pilhas, 6 geradores ideais, cada um com força eletromotriz E, e eles estão organizados em 3 pares, e cada um desses pares, está vendo aqui, ó, eles estão ligados em série. Então aqui você tem uma série, na série você vai somar os E's. Então você tem uma série de E com E, fica 2E, E com E, 2E, E com E, 2E. Então, como tem muito gerador aqui, vamos reduzir. Então aqui esses 2 geradores estão em série, vou somar os E's, vou somar os E's e vou somar os E's. Então fica assim, ó. Certo? Ó. E mais E, 2E, E mais E, 2E, E mais E, 2E. Agora, eu fiquei com 3 geradores em paralelo, e eles são iguais. 2E, 2E, 2E. Tem que ser igual. Você só pode ligar gerador igual em paralelo. E quando você liga geradores iguais em paralelo, você não soma os E's. Então, esses geradores todos aqui equivalem a um único gerador que tem uma força eletromotriz equivalente de 2E. Assim. A corrente sai do polo positivo e vai passar pelo amperímetro e vai passar pela resistência do aparelho. A corrente total é a que passa no amperímetro. Sei U and RI, para valores totais, para valores equivalentes. A tensão total é a força eletromotriz equivalente. Como tem, de novo, um único e solitário resistor, a resistência equivalente é o próprio R. Fica assim. Tensão total 2E, a resistência equivalente é R vezes I. Passo R dividindo. A corrente que passa pelo amperímetro, a corrente do circuito, é 2E sobre R, o que nos dá a alternativa B de beijinho. Certo? Uma questão também que é uma questão não é difícil, né? Fazer a 5. Você tem esse circuito aqui, tá? Ele quer saber qual é a tensão elétrica, tensão, não a corrente, ele quer a tensão elétrica no resistor R, que é esse cara aqui, ó. Tá? De novo, tem muito gerador, né? Aqui tem muita bateria. Nós vamos reduzir o circuito, simplificar o circuito. Você tem geradores iguais em paralelo. O que você faz com os E's? Nada. Então fica E. Em paralelo, a força eletromotriz equivalente fica E. Agora, as resistências internas, você tem 3 resistores iguais em paralelo. Você pega o valor do R, é igual para as 3, e divide por 3, que são 3 geradores. Fica assim, ó. Então, ó. E em paralelo com E, em paralelo com E, vai ficar E. R em paralelo com R, em paralelo com R, vai ficar R sobre 3. Certo? Esse é o gerador equivalente. Barra menor negativo, barra maior positiva, a corrente sai do polo positivo do gerador sempre. Certo?
Nota, a corrente que vai sair do gerador é a mesma que passa no nosso resistor, no resistor que a gente está estudando, o R. Tem os dados aqui, então vamos substituir os dados. O R é 0,4. Se o R é 0,4, quanto que é o 2R? 0,8. Se o R é 0,4, quanto que é o 3R? 1,2, né? 3 vezes 0,4, 3R é 1,2 ohm. O E é quanto? 6 volts. E o R é quanto? 0,3. Então isso aqui é 0,3 por 3, fica 0,1. O R é 0,3. 0,3 por 3 fica 0,1. E o E aqui, ó, 6 volts. Tá certo? Tudo bem? Então esse aqui é o circuito já reduzido de geradores. Esses 3 resistores e a resistência interna, está todo mundo ligado em série. É a mesma corrente que passa nos 3 resistores aqui à direita e na resistência interna do gerador. É a mesma corrente. A resistência equivalente você soma. 0,8 mais 0,4 mais 1,2 mais 0,1 vai dar 2,5. É a resistência equivalente do circuito. Sei U, and RI, para valores totais, para valores equivalentes. A tensão total aqui dos geradores é 6 volts. A resistência equivalente é 2,5. E a gente acha a corrente I. É só você dividir 6 por 2,5. Você acha a corrente em ampere, 2,4 ampere, que é a corrente que passa aqui. O que ele quer saber é a tensão nesse resistor, o igual a RI. Mas agora eu vou olhar só esse cara aqui, olha só para ele. A resistência é 0,4 e o I, eu acabei de achar, 2,4. Então, esse cara tem uma resistência de 0,4 e uma corrente que passa nele é 2,4. Fazendo essa conta aqui, 0,4 vezes 2,4 dá 0,96 volt. E isso é a tensão nesse resistor R aqui, ó. Alternativa B de beijinho, certo? Agora vamos olhar esse aqui, o 2. Eu deixei ele porque ele é um pouquinho mais chato. Ele quer saber qual é a indicação do amperímetro, qual é a indicação do voltímetro. Eu sei quanto vale o R1, o R2 e quanto vale as forças eletromotrizes das baterias. As baterias ou geradores são ideais, tá? Fornecem uma DDP igual a 25 volts. Então vou supor que isso aqui é a força eletromotriz das baterias. O desenho está muito complicado. Vamos simplificar o desenho para começar. Não vou desenhar a bateria assim, né? Esse bujãozinho. Vamos lá. Eu não vou desenhar esse bujãozinho aqui. Como que é o símbolo da bateria? Assim. Nota, o polo positivo está em cima, o negativo está embaixo. 25 volts. Tá bom? E tem 3. São 3 baterias iguais de 25 volts. 1, 2, 3. Ligados positivos nos negativos umas às outras. Olha, estão ligados em paralelo. Aí sai um fio desse polo positivo da última bateria e vai para o resistor R1. Nota, esta voltinha aqui, ela não serve para nada, tá? É só para confundir a gente. Então eu vou desenhar direto ali o R1, ó. Tá aqui, ó. Esse cara aqui é o R1. É esse cara aqui, ó. Essa volta aqui, ó, você não precisa dar não, tá bom? Tá aqui, ó. Esse é o R1. Que vale, olha lá, ó, 10 ohms. Tá bom? Aí, da ponta do R1, você vai ter que ligar os outros 2 resistores, o R2 e o R3. Assim, ó. R2 e R3 está aqui, ó. R2 e R3, ó. Esse pedacinho aqui, ó, é isso aqui, ó. Não precisa fazer essa volta toda aqui, nesse desenho todo esquisito aqui, não precisa. O R2 e o R3 valem 20 ohms cada um. Certo? Aí você fecha aqui o circuito. Onde é que está o amperímetro? No meio do caminho, na saída de R2 e R3, para o polo negativo ali da última bateria ali, ó. A saída do R1 e do R3, que é esse pontinho aqui, no polo negativo da primeira bateria, essa aqui, ó. Isso é o amperímetro. Isso aqui, não vou desenhar isso aqui também, né? O simbolinho do amperímetro. Onde é que está o voltímetro? Ligado nas extremidades de R3. O voltímetro está ligado aqui, ó. Ah, agora sim, ó. Isso aqui está muito mais claro que isso aqui, ó. Agora eu consigo enxergar o que está acontecendo aqui, né? Muitas baterias. Vamos reduzir? Baterias iguais em paralelo? Vai somar os E's? Não. Vai dividir? Não, não faz nada.
fica assim, ó. Certo? 25 volts, empara ela com 25, empara ela com 25 volts, fica 25 volts. Não tem resistência interna. Mas vamos olhar as resistências. Ó, esse pozinho que eu pintei de vermelho aqui, ó. São dois resistores em paralelo. São iguais. Igualdade pela quantidade, né? Cada um deles é igual a 20, tem 2. 20 dividido por 2 dá 10. Então esse parzinho virou esse aqui de 10, ó. E o voltímetro está pendurado aqui, nesses dois pontos aqui, ó. O voltímetro está aqui. Lembra, no voltímetro ideal não passa corrente, certo? Tem muita resistência o voltímetro. E o amperímetro não tem resistência, não atrapalha a corrente. A corrente sai do polo positivo da bateria, desce nesse resistor aqui, de 10 ohms, que é o resultado desse par, e passa no amperímetro. Então o amperímetro vai medir a corrente que passa no gerador, que é a corrente total, certo? Como a corrente que passa aqui é a mesma que passa aqui, esse 10 e esse 10 são ligados em série. Soma as resistências. 10 em série com 10, soma dá 20. Sei U and RI, para valores totais, valores equivalentes. A tensão total é 25 volts e a resistência equivalente é 20 ohms. Achei a corrente que passa no perímetro, que é a corrente total do circuito. 25 por 20, 1,25 amperes. Certo? Como é que eu acho a indicação do voltímetro? O voltímetro indica a tensão do elemento com quem ele está ligado em paralelo. O voltímetro está ligado em paralelo nesse resistor aqui de 10 ohms. O igual é RI. Olhando só para esse carinha aqui, ó, que é onde o voltímetro está ligado em paralelo. A tensão do voltímetro é 10, que é a resistência em que ele está pendurado, em paralelo. A corrente eu achei, ó, 1,25 amperes. Essa corrente aqui, ó. Você faz a conta, 2,5 volts. Isso é o valor da corrente e da tensão. A corrente indicada pelo amperímetro e a tensão indicada pelo voltímetro. Certo? Tudo bem? Então isso aqui é a aula, então, módulo 11. Mais tarde eu coloco mais material para vocês, tá bom? Um abraço e continue estudando. Certo? Gente, assistam o vídeo todo, tá? Não adianta você pegar o vídeo e assistir 3 minutos do vídeo. Você tem que assistir o vídeo todo. É a sua aula isso aqui. Você tem que ver o vídeo todo até o fim, do começo ao fim. Volta, vê de novo, não entendeu? Volta, vê de novo, até você entender direitinho e vai estudando assim em casa, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau.